Alô, sou o doutor Antônio Martins, estou aqui mais uma vez, primeiro para agradecer a Deus por estar vivo e você, meu amigo, minha amiga, que tem dado seu like, tem feito seus comentários, tem dito que não gostou. Isso é muito importante para mim, que você faça seus comentários, que você dê o like, dê o seu dislike, porque é importante, é o meu crescimento, é a minha remuneração. Me remunere dando o seu like ou o seu dislike fazendo seus comentários, tá? Eu estou trabalhando de graça, mas eu quero que você me remunere. A forma de você me remunerar é você dizendo se gostou ou se não gostou dos meus vídeos. A crítica, ela tem que ser, a crítica negativa ou a crítica positiva, ela tem que ser, a gente tem que aprender a receber. Então, quando você diz que não gostou do meu vídeo, eu vou procurar melhorar, vou procurar verificar onde é que eu errei e para acertar. Então, é fundamental que você comente. E eu quero também agradecer aos meus 102 amigos que já acreditaram no meu trabalho e que se inscreveram nesse canal. Eu estou muito feliz mesmo. A meta é 500, né? Então nós temos lá uns 498 que eu tenho que conquistar esses amigos. Eu não vou estabelecer prazo não. Espero que eu quero chegar a 1000 em dezembro de 2022. Passar de 1000, vamos dizer, passar de 1000 em dezembro de 2022. É importante que vocês também assistam os meus vídeos até o fim, que além de ter mais de 1000, para eu poder ser remunerado, o YouTube me pagar, eu tenho que ter, acho que é 30 horas. Se você só ver 3, 4 minutos, vai ser difícil para eu atingir a 30 mil horas. Então deixe o meu vídeo rodando até o fim. Mesmo que você não preste atenção, mas deixe rodar. Não rode só 5 minutos não. Porque senão para eu conseguir 30 mil horas ou 40 mil horas, eu nem sei, vai demorar muito. Bom, e aqui eu deixo meu endereço, meu e-mail, deixo o meu telefone, deixo o meu blog. Qual a importância do meu blog? A importância do meu blog é que você todo dia gasta de 3 a 5 minutos para ler o meu artigo, mas você tem uma informação atualizada sobre política, sobre economia, sobre guerra mundial, sobre o mundo, sim. É importante que você se atualize. Você me ajuda também a aprender, eu estou estudando a aprender a escrever. Ok, gente? Olha, no vídeo anterior eu cometi um erro que o Brasil tem 5.000 a mais ou menos 565 municípios, os 5.570 segundo o IBGE, mas eu falei 2.000. Então eu errei, no invés de onde você ouvir 2.000, leia 5.000, ok? Bom, a política ela é dinâmica, ela, como dizia velho, saudoso Magalhães Pinto, ex-governador de Minas, essa frase atribuem a eles. Política é como nuvem, quando a gente olha, ela não está mais no mesmo lugar nem no mesmo formato. E, de fato, ele foi muito preciso, né? Eu que tive o privilégio, não de conhecê-lo pessoalmente, mas de vê-lo muito em frente ao banco que ele tinha lá na Avenida Rio Branco, Banco Nacional, né? Me dou assim o privilegiado de ter conhecido umas figuras históricas, políticas, assim, de passar por eles, né? Magalhães Pinto foi um deles, né? Além de Marco Maciel, esse que sim conversei com ele, com o presidente Fernando Henrique, ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, né? Então a gente tem uns privilégios, às vezes, que tem que agradecer a Deus. Eu me sinto feliz, né? E Roberto Campos, o grande economista, né? O ideólogo da economia brasileira, do chamado liberalismo, né? Que não é esse liberalismo que a gente está entendendo hoje, né? Que a gente está, todo mundo é liberal. Eu sou liberal na economia e conservador na família. Não, esses liberais eu não quero não, viu? Deixa esse liberalismo agora, liberal de Roberto Campos, sim, a gente tem que respeitar. Mesmo que às vezes a gente discorde dele, mas a gente tem que respeitar a sabedoria, a sapiência do nosso saudoso Roberto Campos, que aliás é o avô do atual presidente do Banco Central. A política, ela, pela sua dinâmica, ela nos aponta tendências, mas ao mesmo tempo nos cobra certo rigor em fazermos certas afirmações. Por exemplo, eu categoricamente afirmo, né, que na atual circunstância, hoje, o presidente Lula, o ex-presidente Lula, está eleito. Né? Ele está com 40, hoje tem uma pesquisa que está com 38, Bolsonaro estava com 23, parece que agora já está com 31. É interessante, e a terceira via não tem deslanchado,
né? Então a disputa desse ano, faltando acho que 7 meses ou 6 meses para a eleição, a disputa será entre o ex-presidente Lula e o atual presidente Jair Bolsonaro. O curioso nisso tudo é que a turbulência econômica acho que mudará muito o caminhar dessa nossa tarefa, né? Nossa caminhada até a eleição em outubro. Mas o PT ele estava convencido de que já tinha vencido a eleição. Tanto é que eles traçaram há poucas semanas atrás, que foi pouco divulgada, uma estratégia de Lula. O Lula não ia se apresentar em praça pública, o Lula não ia andar em grandes avenidas, o Lula ia em locais especificamente assim, particulares. Salões de sindicatos, conferências, né, auditórios de universidade, para que não se apresentar ao povo. Porque ele sem dúvida, ele está sendo hostilizado. Ninguém mais. O Lula não tem é uma pessoa carismática que a gente tem que respeitar. Eu sou o adversário do Lula, mas reconheço o seu carisma, reconheço a sua perspicácia, reconheço a sua inteligência, reconheço a sua capacidade de convencimento. Né? Eu nunca apoiei o Lula, nunca apoiei, porque eu nunca acreditei na política do PT, que uma política do radicalismo. Veio da Ucrânia, né, o comunismo da Ucrânia, né, antes de 1989, né, o PT bebe nesse comunismo doentio, né, dessas ditaduras doentias da antiga União Soviética, não dessa Rússia agora que a gente conhece. Então eu nunca acreditei no PT, mas eu tenho que admirar o Lula nessa capacidade que eu já falei, né, da dinâmica, da comunicação, enfim. Mas o Lula estava convencido que estava eleito. E pelo que a gente já percebe, já não é mais uma certeza, ele precisa de tomar cuidado, porque acho que o Lula ele deve ter uma estacionada, ele não está subindo nas pesquisas, ele está mantendo aqui 40, 41, 38. Se você trabalha com a margem de erro, ele está, né, mantendo mas ele não está conseguindo crescer. E o Bolsonaro ele está crescendo, porque o Bolsonaro saiu de 19, 20, já está com 31, com 28. Então o Bolsonaro está crescendo. Então é preciso que o Lula tome cuidado. Né? O Lula está correndo nessa maratona e ele se esqueceu de correr. Ele deu uma parada, se o Bolsonaro está longe ainda, eu vou reduzir a minha corrida para cansar menos, para quando chegar no final eu dar uma arrancada final. Mas eu acho que Lula precisa de dar uma arrancada se ele quiser ganhar. No lado da terceira via, que eu torço para que venha uma terceira via, porque essa dicotomia Lula-Bolsonaro é muito prejudicial ao país, tanto Lula quanto Bolsonaro, o que for eleito vai ser um desastre, né, para o nosso país. Eu sonho que haja uma terceira via, ou um terceiro candidato com chance, né, de disputar uma eleição. Porque o João Dória não disse para que veio, ele fez muito arrogante, inventou uma tal de prévia no PSDB, mas quando é aquele negócio, o João Dória é um convidado que ninguém quer. Né? Tem um filme muito bom que eu recomendo a vocês, em português, chama-se Convidado Trapalhão. Né? Eu acho que o João Dória é aquele convidado que não aquele penetra. O João Dória ele foi um convidado, uma pessoa que entrou na festa do PSDB sem ser convidado. Ninguém gosta dele, né? E nem o povo de São Paulo está dando essa credibilidade, porque ele não cresce nas pesquisas. E São Paulo tem um coeficiente eleitoral de 30 milhões de eleitores. Então, se o João Dória fosse bem votado em São Paulo, ele saía dos 3%, ia para 10% ou 12% ou 15% dos votos. Mas ele, infelizmente, está estacionado. Né? O Ciro Gomes, que é uma pessoa muito competente, eu não estou fazendo campanha para Ciro Gomes, porém, o Ciro Gomes, eu afirmo sem medo que é uma pessoa preparada, uma pessoa que estudou, é o único que tem, assim, capacidade de fazer uma boa gestão pública, aonde ele for. Se o Ciro não for um bom prefeito, se o Ciro não for um bom governador, se o Ciro não for um bom ministro, se o Ciro não for um bom presidente da República, é porque ele não quer, mas que competência ele tem. Agora, se a elite, né, e o povo não engole o Ciro Gomes, é por outra razão. Eu não vou aqui, não estou defendendo o Ciro Gomes, nem estou defendendo o Sérgio Moro. O Sérgio Moro, é lamentável falar isso,
porque eu tenho certeza que ele é um grande profissional, ele foi um juiz, cometeu muitos erros na Lava Jato. Eu fui um crítico severo da Lava Jato, né? Eu apanhei, né? Porque eu criticava o Sérgio Moro. Deram a Sérgio Moro um título de herói, que ele não era. Ele tomava medidas arbitrárias como juiz, ele não respeitava a lei, ele interpretava a lei de uma forma muito seca, né? Um positivismo, junto com aquele procurador que era o Delanol, que é extremamente ditador, né? Ele fez criou-se uma ditadurazinha da Lava Jato. Era o Sérgio Moro como juiz e o Delanol, acho que é procurador, né? Então, e ele fez crítica. Ele vem agora se candidatando à presidência da República, ele não vai mais deslanchar. Então eu não vejo o Sérgio Moro com chance de deslanchar e disputar com Lula ou disputar com Bolsonaro. Nós temos correndo por fora um quinto ou sexto cavalo, né, chamar assim de cavalo, que imaginar que nós estamos num prado, num jockey clube do Recife, no Derby em Recife, ou no Gávea, no Rio de Janeiro, né, no hipódromo da Gávea, no Rio de Janeiro. É um cavalo que é um azarão, que é o ex-governador, né, seria o azarão da corrida, né, vamos dizer assim, da Tríplice Coroa, né, ou do Grande Prêmio Brasil, vamos dizer assim, já que eu falei de jockey clube. Que era o prêmio, o Grande Prêmio Brasil é o evento social mais importante que tinha no hipismo brasileiro e no Brasil, né? Quem quiser ler a história sobre a importância do Grande Prêmio do Jockey Clube Brasileiro no Rio de Janeiro, né? Difundia moda, política, tudo lá. Bom, esse é o ex-governador não, o atual governador do Rio Grande do Sul, ele foi ex-prefeito de Pelotas, uma cidade muito importante, tem mostrado talento, tem mostrado competência, uma pessoa que tirou o Rio Grande do Sul do lamaçal construído pelo PT, porque o PT levou o Rio Grande do Sul à falência, levou os governos e os prefeitos, os governos do Rio Grande do Sul e os prefeitos de Porto Alegre do PT levaram o Rio Grande do Sul praticamente à falência. Então ele está tentando reerguer a economia do Rio Grande do Sul, está pagando os funcionários públicos em dia, pelo menos. Eu não sei se ele fez um bom governo, mas pelo menos ele colocou a economia e a caixa do Rio Grande do Sul em ordem. Isso é um mérito, né? E ele agora parece que o Kassab queria o Eduardo Leite como candidato, mas parece que agora o Kassab já não quer. O Kassab já está procurando quem me dá mais vantagem, né? O Kassab pode apoiar Lula, o Kassab pode apoiar Bolsonaro, o Kassab pode apoiar Eduardo Leite. O Kassab está em todas, ele é um jogador que joga em todas as posições, né? Ele não quer saber, o Kassab quer saber aonde ele ocupa algum ministério, né? Essa é a política do Kassab, não estou criticando o Kassab, até fiz um vídeo aqui, né, elogiando o Kassab pela sua dinâmica, pela sua capacidade de persuasão, pela sua capacidade de negociação. Então hoje eu sei que o governador do Rio Grande do Sul, né, estava nos Estados Unidos e chegou e hoje vai a Brasília se encontrar com a cúpula, né, do PSDB, principalmente com aqueles políticos que o apoiaram, e eu não sei qual é o destino, né, do Eduardo Leite, se ele vai ser uma terceira via. Tomara que seja, porque a gente precisa de sair essa coisa pequena, né, pobre, porque discutir política com o PT e com Bolsonaro é tornar a política pobre, tornar a política medíocre, porque são dois candidatos que não vão oferecer nada de novo. Né? Lula, pelo desastre que foi o seu governo, pelo desastre que foi a Dilma, ele não pode negar a Dilma. A Dilma, a gente tem que lembrar que Dilma foi um desastre para o país, provocou recessão, provou em si, o governo de Dilma foi um desastre. O governo de Lula, nos primeiros 4 anos, foi um governo bom, pegou os rescaldos do Plano Real e fez o que fez. Né? Eu não estou aqui para defender Lula nem para defender Bolsonaro. E o Bolsonaro foi uma decepção em todos os aspectos. Né? Bolsonaro é uma pessoa que está lá com quase 4 anos, tomara que chegue em dezembro logo para ele sair, né? Que ele não fez nada. O Bolsonaro só sabe agredir as mulheres, principalmente as mulheres, quando jornalistas, desejar dar murro em jornalista, né? Tentar golpe de Estado, como ele tentou no dia 7 de setembro do ano passado, não adianta negar, né?
Até porque os assessores diretos dele do Palácio do Planalto são seguidores, né, de Góes Monteiro, que tentou dar um golpe, acho que dentro do governo Geisel. Né? Se eu não me engano, foi no governo Geisel e no governo Médici. Então, aqueles que eram capitão, sargento lá com Góes Monteiro, no que era general, o general Góes Monteiro, né? São hoje os generais que dão suporte a Jair Bolsonaro. Eles tentaram dar um golpe no golpe de 64. Então a história a gente tem que saber. Então o Bolsonaro foi um desastre para todos os aspectos no nosso país. Então, infelizmente, é uma realidade. Né? O presidente Jair Bolsonaro não trabalhou, o presidente Bolsonaro não fez um projeto, não tem um projeto de governo. A questão dele assim, família, pátria, liberdade, é um slogan falso, vem lá de 30, de 40, lá do fascismo. Talvez ele vá buscar isso no fascismo na Itália, de 22 a 45, né? Não tem nada a ver, ele não tem capacidade de dizer que é o representante da família. E se ele está tendo apoio de parte, né, dos evangélicos, eu estou dizendo como diz o professor Marco Antônio Villa, né, supostos evangélicos, porque Bispo Macedo, o Valdomiro e não sei quem, não sei mais quem, eles estão ao lado de Bolsonaro porque estão recebendo vantagens. No dia que as vantagens, se o presidente Bispo Macedo, por exemplo, né, apoiou Lula, apoiou Dilma, o governo todo, porque ele era o vice-presidente de... Quem era o vice-presidente de Lula? Era o industrial José Alencar, que era ligado ao partido do Bispo Macedo. Então, não é porque tem uma ideologia de família que acredita no evangelho, não, isso é puro interesse. Então, os grupos evangélicos estão apoiando o Bolsonaro porque estão recebendo vantagens. No dia que o Lula oferecer para eles, eles correm também para Lula. Então, não tem uma ideologia. Infelizmente, essa política, para encerrar, essa política promovida somente com o PT e o PL de Bolsonaro vai ser uma política pobre. Eu queria que fosse uma política mais democrática, quando a gente pudesse discutir grandes ideias, apresentar propostas, né? A gente tinha que dizer como fazer uma boa reforma administrativa, uma reforma tributária, uma reforma da Previdência, que a Previdência tem que ser urgentemente reformada, porque a que fizeram a emenda constitucional 103 de 2019 não resolveu o problema da Previdência, foi só desculpa a expressão, abro aspas, tapa buraco, fecha aspas, que não resolveu e a gente precisa de discutir os nossos assuntos. É importante que a gente discuta, a gente não leve a crítica como uma forma destrutiva, muito pelo contrário. Eu queria estar aqui elogiando, como eu elogiei o Ciro Gomes, da sua competência técnica, do seu conhecimento, do seu preparo, do seu aprimoramento. Eu gostaria de estar elogiando também o Bolsonaro, gostaria de estar elogiando o Lula. Elogiei o Lula, elogiei de que lado? Do lado da sua competência carismática que ele tem, da sua maneira de inteligência que ele tem. Agora, infelizmente, eu não posso dizer só as coisas boas, porque eles cometeram coisas ruins. E eu quero um país novo. Eu quero um país onde as pessoas acreditam, onde tenha aula, onde tenha educação para educar os nossos filhos, porque a nossa geração é uma geração que sofreu. Eu, por exemplo, sofri, não recebi a educação adequada no tempo certo, tenho as minhas deficiências intelectuais, por quê? Porque no tempo que eu ia para a escola, que eu devia ter ido para a escola, não fui, porque não tinha escola e nem tinha uma alimentação adequada para que todos os nutrientes intelectuais, toda a minha parte intelectual, física e intelectual fosse formada de forma correta, como deve ser. Então, o que eu desejo é que os presidentes da República venham candidatos bons, para que a gente possa, repito, apresentar boas propostas, que a gente possa construir um país bom, um país forte, um país gigante, bonito e belo, como é o nosso Brasil. Nosso Brasil é bonito, nosso Brasil é grande, nosso Brasil é gigante, só falta melhorar a sociedade, é precisar, principalmente no aspecto político. Político não é essa ladruagem, essas coisas horrorosas que nós estamos vivendo. Política é inteligência, política é discussão, política é sabedoria, política é aprimoramento. Ok, gente? E todo mundo tem que gostar de política. Política não é só para política, todo cidadão tem que ter interesse em política. Ok?